Olá, vamos continuar no programa falando sobre mapa orçamental. Eu relembro que no nosso último programa, na nossa última intervenção, nós falamos a respeito de alguns princípios. O mapa orçamental, ele serve para tirar você do presente e levar você para o futuro. Falamos e gastamos um pouco de tempo falando a respeito de despesas. Nós até chamamos a atenção de um fenômeno, quando o empresário, o executivo, tira o foco das suas receitas e põe o foco nas atividades, gasta tempo correndo atrás de outras coisas, as receitas geralmente tendem a diminuir. Quando o executivo, o empresário, tira o foco do controle das despesas, acontece um fenômeno inverso. As despesas começam a crescer. Então, é muito importante que o executivo entenda que é necessário que possamos fazer uma gestão sobre os nossos recursos. Então, analisar as nossas receitas, entender as suas origens, analisar as nossas despesas, entender as suas origens para poder projetar o futuro. Muitas pessoas, disse isso também na última aula, que quando nós perguntamos, vamos investir, vamos crescer, e a resposta é muito imediata, não posso, não tenho dinheiro, não tenho recursos. Por quê? Porque essas pessoas estão amarradas, presas no dia de hoje. Elas estão debaixo de um redemoinho de atividades que não permite que elas vejam o amanhã. Então, o mapa orçamental ou a arte de fazer planejamento vai levar você e a sua empresa a praticar um exercício de gestão financeira, de gestão empresarial, levando você a ver mais longe. E aqui acontece uma outra lei. Aquilo que a gente vê é aquilo que a gente tem. Então, muitas pessoas só conseguem falar de despesa porque só estão olhando para as despesas. A maioria dos executivos que eu conheço estão correndo atrás de tempo para poder pagar a conta. Eles nasceram para ser pagador de conta. Mas aqueles que entenderam esse processo começaram a gerenciar a sua vida e começaram a sair do dia de hoje e começaram a trabalhar numa visão mais longa. Então, nós falamos que o mapa orçamental ou a arte de fazer planejamento vai ajudar você a ter gestão e controle sobre os seus recursos. Quem controla manda, quem controla tem poder. Então, eu só posso controlar se eu tiver capacidade de mensurar. Eu só posso controlar aquilo que eu meço, eu só posso controlar aquilo que eu tenho na mão. Então, o mapa orçamental vai ajudar você a entender de onde vêm as suas despesas, de onde vêm os seus recursos, planejar o futuro para que você possa, em cima dessa ferramenta fantástica, ter tempos de paz, ter tempos de confiança, poder pensar no amanhã e projetar a sua vida. Então, falamos e terminamos a nossa última lição falando de um princípio muito poderoso. Toda despesa ou todo centro de custo foi criado, foi feito na empresa para gerar recursos. De novo, dentro da empresa só tem despesa ou custos. Fora da empresa nós temos as receitas. Os nossos clientes estão fora da nossa empresa. Então, quando eu faço uma despesa, automaticamente eu deveria estar associando essa despesa a um futuro recurso. Por isso é importante essa prática do mapa orçamental. Eu agora vou parar e analisar tudo. Toda despesa que não me gera recurso tem que ser repensada. Toda despesa que não me gera recursos tem que ser substituída, diminuída ou cancelada. Então, agora nós vamos falar hoje sobre as receitas. Então, você com certeza tem uma equipe de venda, você com certeza tem uma carteira de clientes, você com certeza tem um controle a respeito daquilo que está acontecendo na sua empresa. Então, é muito importante que você tenha uma base de dados correspondentes aos seus clientes. Então, nessa base de dados de clientes, agora eu vou analisar os meus recursos. Então, eu posso analisar os meus recursos por cliente, eu posso analisar os meus recursos por produto,
eu posso analisar os meus recursos por área de venda, eu posso analisar os meus recursos por vendedor, ou seja, eu posso criar várias matrizes e analisar ou projetar os meus recursos para o próximo mês. Então, se eu tenho um negócio relativamente médio, eu tenho recursos entrando de vários pontos. Então, se você optou por projetar os seus recursos por cliente, então é uma forma. Você pode projetar os seus recursos por área geográfica. Você pode projetar os seus recursos por equipe de venda. Então você vai decidir, dependendo como é o seu negócio, como é a sua empresa, a tomar essa decisão. Então, se eu projetar tudo igual, eu vou ter tudo igual. Se eu projetar crescimentos médios ou constantes, eu vou ter capacidade, então, de num futuro próximo ir para um novo patamar de venda. Lembra, nós estamos fazendo uma projeção de futuro. Então, eu posso entender como está o meu negócio, eu posso entender como está o meu mercado, eu posso decidir que vou conquistar novos clientes, eu posso decidir nesse planejamento lançar novos produtos e todas as minhas decisões vão fazer com que haja novo incremento de venda. Evidentemente que toda vez que eu comprar alguma coisa, eu vou ter incremento de venda e vou ter sua correspondente despesa. Então é muito importante que nesse momento o executivo, quando planejar crescer vendas, também tem que planejar os respectivos crescimentos. Se é produção, eu vou analisar se tenho capacidade suficiente para poder fazer aquele crescimento de venda sem gerar novas despesas. Falando nisso, como é que está a sua capacidade de produção? Você tem capacidade de produção ociosa? Capacidade de produção é um assunto muito importante, nós não vamos falar agora nesse capítulo, mas você tem que analisar. Você tem uma máquina, você tem uma linha de produção e ela está na capacidade total, ela tem 50% de capacidade usada. Então, analise a sua capacidade de produção nesse exato momento para saber, eu posso aumentar os meus recursos sem aumentar os meus custos. E aí você vai ter uma alavancagem de receita fenomenal. Você vai ter caixa adicional e lucro adicional só por entender a sua capacidade de produção. E como é que eu vou saber disso? É justamente agora, nesse momento, onde eu vou analisar toda a minha estrutura para projetar o futuro. Então, novamente, o que consiste o mapa orçamental? É uma ferramenta de gestão, onde eu vou exercitar e fazer um planejamento. Esse planejamento considera-se 12 meses à frente, eu vou planejar um ano à frente. Eu posso usar, como você vai ver daqui a pouco, uma tabelinha de Excel, onde eu já tenho contas formadas, fórmulas somadas, entradas menos despesas igual a saldo final de caixa. Eu posso ter aplicativos, eu posso comprar um sistema. Hoje é muito fácil você encontrar um sistema que possa ajudar você a ter todo o controle financeiro à sua disposição. Então, é muito importante que você também escolha qual vai ser a sua ferramenta, qual ferramenta você vai usar para ajudar você no seu planejamento. Muito bem, feito isso, eu vou então planejar meus negócios, que podem ser semanais, podem ser diários. Eu posso abrir o mês por semana e posso abrir a semana por dia. Então, quanto mais detalhe eu tiver no meu planejamento, mais capacidade de acertar esse planejamento eu vou ter. Então, as minhas despesas fixas, elas são fixas, elas vão crescer dependendo de algum índice que é normal. Então, por exemplo, em alguns países, todos os meses se cresce automaticamente as despesas com salários, em alguns países automaticamente se cresce as despesas com aumento de renda. Então, todos esses contratos você tem que reanalisar e verificar se existem cláusulas que vão fazer com que as suas despesas cresçam. Então, é importante nesse momento você chamar toda a sua equipe. E aqui acontece um outro fenômeno. Quando toda a equipe para analisar
a sua performance, quando toda a equipe para analisar o que foi feito e começa a planejar, existe um fenômeno muito forte, que aquilo que eles vão concordar é aquilo que vai acontecer. Em todas as empresas que eu trabalhei, isso é um ponto muito forte. Você vai conseguir, então, ver à frente e esse desejo de atingir esse alvo, esse desejo de você conquistar esse novo patamar, vai trazer para você aquilo que você idealiza. Então, é um momento que você tem que parar muito bem e fazer a seguinte pergunta: aonde eu quero chegar? Até onde eu posso crescer com as minhas receitas? Até quanto eu posso crescer nesse cliente? Até quanto eu posso crescer com esse produto? Até quanto eu posso crescer nessa área geográfica? Então, são perguntas que você vai ter que fazer junto com a sua equipe. Sua equipe, então, vai sentar e vai fazer uma análise. Então, essa linha de receitas pode ser algo muito, em algumas empresas, muito grande. Está relacionado com linha de produção, está relacionado com linhas de produto, está relacionado com área geográfica. Então, é uma pergunta que você vai ter que fazer. Por quê? Porque depois que você fizer isso, você vai atrás desses resultados. Então, esses resultados e essa forma de você trabalhar pode motivar ou desmotivar a sua equipe. Então, melhor do que você fazer as coisas e dar o alvo goela abaixo às pessoas, é muito mais fácil você então pedir para que elas comecem a analisar e apresentar a você qual será o planejamento para o próximo ano. Em todos os casos que eu fiz isso, eu tive mais crescimento de venda do que eu mesmo tinha projetado. Em todos os casos que eu trabalhei dessa forma, os vendedores, os gerentes de venda, os diretores de marketing apresentaram volumes maiores do que a gente até tinha previsto. Então, essa é uma hora muito importante para você entender que quando eu permito ou dou subsídios para uma equipe projetar sua performance, com certeza elas vão me dar algo acima daquilo que eu esperava. Então, você então vai decidir se vai aceitar aquilo, se você vai reduzir, se você pode e viu que há capacidade de aumentar. Então, é nesse momento que você vai sentar com a sua equipe para poder fechar esse importante negócio de trabalhar com o amanhã. Feito isso, então, esse valor de venda será lançado. Será lançado todos os meses no seu mapa orçamental. Mês a mês você lança. Aonde tem crescimento, um mês, então tem esse mês, no próximo mês vai ter crescimento. Não se esqueça de acompanhar, saber se esse crescimento de vendas vai trazer crescimento de despesa. Então, se você revende produto, é evidente que quando eu aumentar a minha receita por revenda de produto, eu vou ter que aumentar a minha linha de fornecedor correspondente ao mesmo nível de venda. Se eu estou numa linha de produção, e essa linha de produção, quando eu aumento a minha receita, vou precisar ter novas pessoas para poder aumentar essa produção. É evidente que na minha linha de salários, na minha linha de despesas variáveis, vai haver o correspondente crescimento. Então, é evidente que você tem que analisar tudo e verificar se você tem todos os dados preparados na sua mão. E assim você vai projetar essas receitas. As receitas, então, são lançadas mês a mês, depois você abre por semana, e se for o caso, dependendo do seu negócio, você pode abrir isso por dia também. Então, se eu sei que eu recebo X mil euros por mês, e eu posso dividir isso por 4 semanas, e eu posso dividir isso por 7 dias, se for tudo linear, geralmente não é assim, mas aqui é só um exemplo para você verificar. Então, eu posso então trabalhar e analisar o meu fluxo de caixa, ou diário ou semanal, como for mais importante. O mais importante é que você tem que definir exatamente aonde você vai chegar. Vou repetir. O mais importante é você e a sua equipe decidir aonde queremos chegar. Então, vamos chegar nesse volume de vendas. Foi conquistado ou foi chegado com esse cálculo. Na linha de produto tal, vamos crescer tanto. Na linha geográfica ou por geografia nessa região, nós vamos crescer tanto. Então,
tem lá a origem desse recurso, tem lá o responsável por essa projeção, ou seja, não é uma projeção sem pai, não é uma projeção sem mãe, tem dono. Se essa projeção tem dono, então você tem um responsável que vai cuidar dessa pessoa, desses resultados. Então, nessa composição de produzir as receitas, nós vamos então ter um novo nível de atividade. Então, mais uma vez, estar bem ciente qual é o lugar que você quer chegar com relação às tuas vendas. E esse lugar, esse alvo novo, terminando o ano, vai gerar lá embaixo o seu lucro ou o seu resultado de caixa. Vai sobrar lá embaixo um valor que você pode dizer que é satisfatório ou não satisfatório. E aí você vai poder recalcular novamente as suas receitas. Mas o mais importante, definido aonde eu quero chegar. O mais importante, definido aonde eu quiser chegar. É uma força tremenda. Não existe uma força maior quando uma empresa para e envolve todos os colaboradores para poder juntos chegar a um alvo comum. E aí é lançado a partida. Então vamos começar. E aí você vai usar o mapa orçamental para checar o real contra o que você orçou. As despesas vão acontecendo e eu vou lançando em cima daquilo que estava projetado. As receitas vão acontecendo e eu pego o meu mapa orçamental, agora estou na semana real, e lanço aquilo que eu tinha projetado. Já vou saber quais foram as variações. E lá no embaixo vai acontecendo o meu resultado. Sobrando dinheiro, sobrando dinheiro, sobrando dinheiro, e vai sobrar lá reservas para a gente poder calcular ou investir. Então, muito importante, mais uma vez, a concepção de calcular as vendas é muito importante. Por quê? Porque se você souber onde você quer chegar, pode mudar a rota, pode vir ventos, mas se o objetivo estiver correto, presta bastante atenção. Se o objetivo estiver correto, é lá que você vai chegar. Mais uma vez, depois que você definir onde quer chegar, pode vir os ventos, pode vir as circunstâncias, a velocidade pode diminuir, a velocidade pode aumentar, mas se o seu objetivo estiver certo, é justamente lá que você vai chegar. Por isso é tão importante esse exercício do planejamento, é tão importante esse exercício de você ter o seu mapa orçamental. É tão importante você ter o exercício do seu fluxo de caixa. As entradas menos as saídas e as receitas que vão gerar. No final, eu vou fechar o meu balanço. É lógico que cada linha do seu mapa orçamental representa na contrapartida uma linha do seu balanço. Todo contador faz uma contabilidade planejada. Então, essa linha do meu balanço reflete no meu caixa, essa linha do meu balanço reflete no meu ativo. É uma linha de estoque. Então, toda linha de estoque fica no lado do ativo o meu estoque e no lado do passivo a conta do fornecedor. Toda linha do seu fluxo de caixa, toda linha do seu mapa orçamental pode estar anexada a uma linha de balanço. Então, você também pode, todos os meses, quando termina um mês, termina e fecha seu mapa orçamental, você já tem um balanço fechado para saber qual foi o resultado econômico das suas atividades. O mapa orçamental mostra o resultado de caixa e o balanço mostra o resultado financeiro, mostra o resultado contábil, aquilo que você vai pagar imposto sobre os seus lucros. Então, é muito importante, se você puder casar, tem sistemas para isso e você pode fazer isso com um bom contador. Nós vamos terminar aqui o programa, voltamos na próxima, até já.